Então, gente, voltamos aqui. Antes de a gente continuar com isso aqui que a gente tirou do manequim, eu vou explicar para vocês uma fórmula que a maioria das pessoas acabam usando para explicar para vocês, tá? É um ponto de partida, mas não é a mais assertiva como essa aqui, tá bom? Mas a mais assertiva mesmo é aquilo que eu já falei no início do vídeo. É pegar uma roupa que vocês acham que veste bem, seja na dona da empresa, no modelo, na empresa que vai contratar vocês, pegue ali um modelo que eles gostam, copie a modelagem e faz aquilo como base. Uma malha que estica ali intermediário, nem estique muito e nem estique pouco, tá bom? Se tiver, estica muito, estica pouco, a empresa trabalha com esses dois tipos de tecido, peguem duas blusas para vocês fazerem blusa, calça, short, para vocês fazerem as bases, tá bom? Mas quando vocês não têm isso, aí a gente usa esses métodos aqui. Então, vou explicar para vocês aqui como é que a gente costuma fazer. Eu separei um retalho aqui do tecido, medi 10 centímetros na largura e medi 10 centímetros no comprimento, porque a gente vai esticar os dois tecidos para saber quanto que reduz na largura, quanto estica na largura e quanto estica no comprimento, ok? Então, aqui estão os 10 centímetros, estou com minha fita aqui. Isso aqui é o fio, aqui é a largura. Então, eu já vou pegar na largura. Tem que colocar a fita ao contrário para eu poder esticar aqui. Nos 10 centímetros. E é bom você deixar um espaço, tá, gente? Coloquei aqui nos meus 10 centímetros, eu vou esticar. Eu vou esticar nesse caso aqui, para a gente não ficar perdendo tempo, ficar enrolando muito, o mesmo tanto que eu acho que estiquei aqui. Aqui eu estiquei bastante. Então vou tentar esticar aqui o máximo que eu conseguir também, sem fazer muita força, mas esticar bastante, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma malha de algodão e nem sempre é tão justo ao corpo assim. Ó, aqui esticou. Meu dedo já está começando a doer aqui, estou colocando uma boa tensão. Esticou 15,5. Então, o que significa isso? Que a gente, antigamente, eu aprendi isso na escola uma vez, que eles falaram, esticou 15,5. Significa que você esticou 5 a mais dos 10, né? 5,5. Você tem que reduzir 55. Isso é absurdo. E isso anos depois eu fui saber. Porque assim, eu tenho 10. Se esticou 15, né? Até 15, significa que esticou 5 além do que eu já tenho. Então, tecnicamente, seria 50%. Isso está equivocado, tá? Uma vez um professor falou para mim, fez mais sentido. Então, se esticar até o 20, eu vou reduzir 100%? Então, esqueçam isso que eu falei agora. A ideia que ele deu e faz sentido para mim é, se eu tenho 10, se esticou até o 15,5, eu vou reduzir na minha largura 15 centímetros, 15%. Eu já fiz um desenho aqui, das medidas para a gente depois comparar aqui. Por enquanto, só anotem a informação. Então, se eu tinha 10, se esticou até o 15,5, significa que eu tenho que reduzir, lembrando, como ponto de partida, não é uma regra, 15%. No comprimento, eu preciso fazer a mesma coisa. No comprimento já não estica tanto, né? Nesse caso aqui não, que essa malha de algodão aqui, malha fria. Então eu pego aqui os 10 e vou esticar para baixo. Ó, aqui já esticou 12,5. Então significa que eu vou reduzir no meu comprimento, se eu tivesse que reduzir é ótimo, reduzir 12%. Ok? Entenderam isso, gente? O quantidade, se estivesse esticado até os 18, seriam 18%. Se estivesse esticado até os 20, 20%. Isso é um ponto de partida, tá, gente? Muito, muito assim, básico. Porque tem malhas que esticam demais e eu não sei se acompanha tudo na fita. Então é muito complexo essa metodologia aqui. Mas é que serve por enquanto. Então eu tenho aqui 15% e 12% na largura. A minha modelagem,
Como é que eu vou tirar esses 15% e esses 12%? Em termos de largura, eu vou... Se eu tenho 90, como é que eu vou fazer esse cálculo? Aqui é largura, reduziu 15%, esticou 15%. Então eu preciso reduzir 15% acaso eu queira uma roupa bem justa. Seria o meu limite. Então de 90, eu preciso fazer o quê? Menos 15%. De 74 da cintura, menos 15%. Aqui tem um pormenor, tá? Que eu vou explicar na blusa. Porque não é porque também é largura que eu vou esticar o mesmo tanto na cintura. Porque pode ser que vai dar uma curva muito grande aqui na minha cintura e a base não vai ficar legal. Eu vou ver depois ali se ali ficou muito marcado, tá bom? Então, às vezes, na cintura, a gente reduz isso aqui, ó, para 10%, 12%, para a roupa não ficar muito acenturada aqui na nossa cintura, porque na malha a gente não costuma ver isso, tá? No quadril, 100 menos 15%. Quanto que dá isso? Eu não vou fazer os cálculos aqui não, mas depois eu vou colocar na tela, tá? Quanto que deu. Mas se 10% são 9, mais 10, vou fazer as contas. 10% são 9, 10% de 90 são 9, mais 5, 4,5, 13,5. Então são 90 menos 13,5. É mais ou menos isso, eu acho, tá, gente? Se eu, por um acaso, errar o cálculo, eu vou colocar na tela aqui o cálculo certo. Então vai dar 8,77. Se eu não errei nos cálculos, aqui vai dar 77 centímetros total de circunferência. Se eu for dividir por 4, pensando na modelagem que a gente fez só 1/4, quanto é que vai dar isso? Tá? Vezes 4, 4 sobra 3, 37, 9, 16 sobra 1. Vai dar 19,20 e poucos. A gente pode reduzir aqui para 19,5. Reduzir não, arredondar para 19,5 centímetros. Tá bom? Então eu preciso fazer a mesma coisa em todas as minhas larguras. Então se eu tenho 100, menos 10 vai dar 90, 15, vai dar 85 aqui. Dividido por 4, se a gente for pensar na modelagem, só a metade. Então eu preciso fazer essa redução total para depois dividir por 4. Esse valor aqui que eu vou encontrar é o que eu vou resolver e vou riscar na minha modelagem. Para quem está confuso ainda, na hora que eu passar para cá, eu volto a reforçar isso aqui, tá bom? Eu não quero falar muito bem explicado disso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou repetir aqui nisso aqui, mas de uma forma que eu não tente fazer o vídeo ficar muito longo, tá bom? Então, a partir do momento que a gente, só reforçando, a partir do momento que a gente define qual que é a nossa elasticidade máxima, ou pelo menos o quanto que a gente quer que estica, para não ficar tão esgarçado no corpo, a gente vai pegar a medida total e vai tirar menos a quantidade em porcentagem de quanto é que vai reduzir. Aí vocês fazem a calculadora. A medida total menos a porcentagem da elasticidade. Vocês vão achar o tamanho que a modelagem final tem que ficar. A roupa final tem que ficar. Porque na hora que ela esticar, 77 centímetros. Na hora que ela esticar esses 15%, ela vai chegar aos 90, que é o que eu preciso. Eu dividi aqui por 4, só para a gente poder fazer a nossa modelagem. A mesma coisa aqui, e eu preciso fazer, mas agora 12% eu não vou fazer não, porque vai dar mais confusão. Na altura, eu teria que seguir a mesma regra. Se eu tenho 25 centímetros na altura de busto, eu teria que reduzir 12%. Se eu tenho 36 a partir do degolo, né, que a gente mediu, 43 a partir do ombro, 43 centímetros a partir do ombro, medindo o ombro e não do centro das costas, eu tenho 43, menos 12. Lembra que eu falei que, dependendo da roupa, quando a gente já tira na elasticidade, não precisa tirar no comprimento? Porque na hora que a roupa esticar no corpo, ela vai reduzir, ela vai subir. Ela só não vai subir se ela tiver alguma coisa travando lá embaixo. Se for uma calça com pezinho, um colã que vai travar aqui na virilha, então ela vai esticar para baixo também, aí eu vou reduzir isso. Agora, se eu tenho só uma blusa, eu praticamente não vou reduzir nada, a não ser
eu vou explicar ali depois, o que eu não fiz ontem no manequim, a altura da cava. Porque já que eu quero uma blusa tão justa ali, a cava talvez eu vou ter que diminuir. Talvez quase certo que eu vou ter que diminuir. Porque ela não reduziu sozinha. Tá bom? Entenderam esse lance, gente? Da primeira forma que a gente faz. Esticou o tecido ao máximo, pega 10% de amostra, largura e comprimento, faz a anotação do que é o que. Esticou aqui o máximo que vocês acham que vai ficar legal no corpo. Se tiver desenho, não pode pensar em ficar esgarçado. Aí vocês vão tirar a medida que deu, na medida total do que é o corpo de vocês. O corpo do cliente de vocês. Tá bom? Então agora eu vou fazer a nossa análise aqui e a gente vai fazer um comparativo para ver se ficou próximo, se ficou igual ou se ficou muito distante. Aí a gente vai realmente entender a lógica, se faz sentido isso aqui ou não. Tá bom? Então aqui eu tenho as minhas duas partes que eu tirei do manequim ontem. Tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, mas se não estiver enxergando, eu vou reforçar o traçado aqui. Deixa eu só ver se eu enxergo. Dá para enxergar. Então eu fiz primeiro de lápis aqui para poder eu consertar a minha medida. Eu não vou explicar isso aqui em detalhes porque isso aqui é como a gente faz a modelagem tridimensional e depois planifica. Isso que eu vou fazer aqui agora chama planificação. Eu vou transformar isso aqui em plano, tá bom? Mas para não perder tempo, não misturar as informações com outro vídeo, eu vou direto ao assunto. A primeira coisa que eu preciso fazer só aqui para poder resolver isso, ó, deu um bico aqui. Na hora de fazer o traçado lá, ó, alguma coisa aconteceu, que foi na hora de esticar. Então, eu estiquei aqui demais e aqui ficou abaulado, não sei dizer exatamente o que foi, mas olha o bico que deu. Eu preciso esquadrar isso aqui reto, porque não tem uma barriga assim, as costas. A frente já ficou mais certas. Aí eu vou esquadrar por aqui ou por aqui. Eu preciso medir a minha lateral, frente e costas, para eu saber qual que é a medida certa. Se é aqui em cima ou se é aqui embaixo. Por isso que a gente marcou a cintura aqui, ok? Então eu vou... As duas partes que vão ser unidas, que são laterais e ombro, eu vou conferir para saber se está o mesmo tamanho. Se não tiver o mesmo tamanho, eu vou colocar o mesmo tamanho. E eu vou colocar uma margem de costura aqui só para depois costurar. E se for o caso, colocar no vídeo para a gente ver como é que ficou vestida no corpo. Tá bom? Mas eu só vou acertar aqui a minha modelagem, tanto costas. Lembrando que eu não vou explicar isso aqui em detalhes para você, que isso aqui é um outro vídeo que eu vou fazer. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem não, eu vou acabar fazendo um vídeo desse sobre mulagem, como é que a gente faz a planificação. Tá bom? Mas só para não misturar realmente os assuntos. Pronto, gente. Agora eu vou voltar aqui com vocês, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a forma. Se ficou legal, se não ficou. Isso para mim está aceitável. O que que eu tive que fazer? Olha a barriga que deu aqui. Eu tirei a barriga, porque o centro é que estava certo e a lateral também. Deu a barriga aqui no meio das costas, ó. Não sei dizer porquê, sendo que eu não alfinetei o... Como é que fala? Eu não alfinetei o manequim aqui para segurar. Então, assim, na hora que eu puxei aqui, não sei qual foi a reação, mas está relacionado ao esticar, com certeza. Outra coisa que eu precisei fazer foi aumentar aqui, ó, essa medida, porque a frente estava maior. Por que que eu sei que é para cima e não para baixo? Porque como eu marquei a linha da cintura, eu tirei por parâmetro, eu coloquei cintura para baixo e cintura para cima, para ver o quadril estava igual ao mesmo tamanho. Eu não mexi na altura do quadril. Então, só sobrou aqui para cima. Se tivesse aqui em cima certo e o quadril não, eu colocaria para baixo a medida de acréscimo, ok? Em termos de forma, isso é o aceitável. Em termos de curvatura, lembra que eu falei para vocês que não vamos tirar toda a elasticidade do tecido, senão fica muito curva. As costas a gente percebe que está mais que a frente. Isso, quando a gente faz modelagem plana, a gente não costuma fazer isso. Em alguns modelos até faz, quando é vestido, alguma coisa, dependendo. Em camiseta eu ainda nunca vi não. Mas se a gente quisesse fazer, poderia fazer nesse caso, já que a diferença não é tão grande, poderia fazer. Vamos ver aqui como é que ficou essa curvatura.
de diferença, porque as costas a gente vê que tá bem mais afunilado que a frente, né? Ó, conseguem ver aí a diferença? Aqui em cima dá um dedinho, 2 centímetros, aqui. Vou ver se eu dou um zoom aqui para vocês verem. Deu 2 centímetros só nessa região. O que que eu faria na indústria mesmo? Se aumentou aqui 2 centímetros de diferença, eu aumentaria um nas costas e tiraria um na frente, para poder deixar a curvatura a mesma coisa, ok? Mas são coisas de menos. Aí o resto está o mesmo tamanho, por coincidência está o mesmo tamanho. Aqui eu falei para vocês, ó, isso aqui foi uma coincidência, tá? Eu consegui esticar o tecido para ficar o mesmo tamanho, tanto no quadril quanto no busto. Olha isso, ficou o mesmo tamanhozinho certinho. Só a cintura mesmo que ficou diferente. Ou seja, eu consegui manter a elasticidade igual para os dois. Tá bom? Aqui para o ombro. Aquela diferencinha, a famosa diferencinha, né, de frente e costas. Olha no manequim como é que deu. Quem tem dúvida, gente? Ah, quanto que é das costas, quanto que é da frente, quanto que as costas vai para frente? Nesse caso aqui, usando o manequim, a costura dele, olha lá, ficou paralelo, bem dizer, ó. Aqui tá um pouquinho menor que aqui. Mas também não sei se é porque eu não tô colocando tão certinho. Ok? Então ficou certinho. Aqui a largura do ombro quando eu medi e só ficou aqui a diferença. Isso aqui a gente precisa considerar, ó, para na hora que eu for medir a minha altura de busto. Então eu tenho que desconsiderar aqui 1 centímetro, que foi a dobra, para eu poder medir a minha altura de busto para saber se encolheu ou não. Tá bom? Então agora vamos aos comparativos. Sabendo que está tudo igual aqui, eu só preciso acrescentar 1 centímetro aqui. Ah, eu esqueci de esquadrar a cava aqui, ó. As costas, na verdade, deixa eu só ver quanto que da cava para baixo que tá. 5 centímetros. Então 5 centímetros para cá, eu tenho que esquadrar só para a gente saber. Se bem que é igual frente e costa, não precisa. Então, lembrando que só aqui, ó, eu vou ter que tirar. Ficou menor. Vou ter que tirar 1 centímetro para ficar igual frente e costas. Que aí, esse 1 centímetro que eu vou tirar, eu vou jogar nas costas. Para ficar o mesmo tamanho, tá? Então agora a gente vai voltar aqui ao nosso papel. Para a gente poder fazer a nossa comparação. Para ver se esticou igual ou não. Eu primeiro vou notar só as informações que eu tenho aqui na minha peça, tá? Então, quanto que eu tenho de busto na minha peça? Uh, 18,5. Lembrando que isso aqui depois eu vou replicar por 4. Isso aqui só é 1/4 da modelagem. Quanto que eu tenho na cintura? Lembrando que eu tenho que tirar aqui 1 centímetro para ficar igual. Aqui deu 16,5, significa que eu vou ter 15,5 de cintura. E no meu quadril, eu tenho 18,5. Então essas são as medidas de ombro. Se bem que eu não medi o ombro lá, então não vai fazer muita diferença. O ombro aqui eu tenho 11,5. Eu tenho que medir depois lá no manequim para ver quanto que eu tenho, tá? Mas aí eu vou colocar aqui para vocês na tabela pra gente. Eu já vou medir lá agora e já volto depois que eu fizer os cálculos aqui. 11,5. Em termos de altura, altura de busto, que é a altura de mamilo, né?
a altura de cintura e a altura de quadril. Então, como a altura de busto, lembrando que eu tenho que colocar 1 centímetro a mais aqui, por causa das costas, como ela está maior, ela vai virar para frente, então isso influencia. Coloquei 1 centímetro, deu 26, ou seja, o mesmo tamanho, porque lembra que lá na tabela eu coloquei 26? 26 ou 25 eu coloquei, né? A altura eu coloquei aqui, ó, inicialmente 43 e 36, porque 36 foi quando a gente fez do centro do manequim, 43 do ombro. Então também vou medir os dois aqui. Na frente aqui eu tenho 35, mas percebam, eu fiz um ajuste aqui na cintura, ó. A minha cintura subiu aqui na lateral. Lembra que eu falei? Ó, no que eu estiquei ela já encolheu. Encolheu aqui, ó, 1 centímetro, porque a minha marcação do centro, ela tá aqui, ó. Significa que ela encolheu. Então aqui no centro eu tenho 35 no centro e vamos ver nas costas. Lembrando que também tem que subir 1 centímetro. 42,2. Fica 42. Que praticamente é isso. Da cintura, do quadril para a cintura, 18,5. 18,3 aqui. Deixa eu ver a lateral. É porque subiu aqui, né? 18,5. 19 o quadril tá aqui, ó, a diferença. 18 por aqui. E 59 desde o ombro. R$ 61. Aumentou, ao invés de encolher. Ok? E distância de mamilo, aí também no caso aqui vai entrar como largura, distância de mamilo. Distância de mamilo, o que antes eram 9, porque são 18, agora veio para 7,5, 15. Então, 15 centímetros. Ok? Então, esses são os dados que eu tenho da roupa depois de esticada e já aqui planificada. Então agora a gente só precisa fazer os cálculos. Ao invés de pensar na redução, eu vou simplesmente multiplicar isso aqui por 4 para saber se está próximo ao que a gente tem aqui. Pelo que eu já vi aqui, está mais ou menos próximo. Realmente diminuiu 1 centímetro a menos só, pelo menos no busto. Então no busto, 18 vezes 4, 18,5 vezes 4, vai dar 22, 32, 34... Vão 3, 8, 9, 10, 11. É isso mesmo? Não, peraí. 30, 20 vão 2. 4 dá 32. Vão 32. Vão 32 vão 3, 4, 5, 6, 7. 74. Na cintura deu 15,5 vezes 4. Dá 20, vão 2. 20, 22 vão 2, 4, 6. E 18,5 de novo na cintura, 74. E no busto aqui, não vai ser por 4, porque só é de mamilo até mamilo. Reduziu 3 centímetros. Eu já fiz a soma ali, né? Que eu já coloquei espelhado. Reduziu 3 centímetros. Eu preciso fazer as contas e vou colocar a conta aqui depois para vocês, em termos de porcentagem, quanto que isso aqui deu, tá bom? Mas então, ó, a minha base aqui, feita no manequim, tinha que ficar com 77, se eu tivesse reduzido comparando com a outra medida, e ficou com 74. A minha cintura, eu não fiz os cálculos aqui, vou fazer aqui depois, 7,4, só para eu saber aqui mais ou menos, 7,4, 3,5, 3,7, mais 3,7, 11, vão 1, 10, 11, 74 menos 11, 3, 6, 63. A gente ficou com 62. Então isso é o que tinha que ficar, se comparado 63 com o método primeiro. Na nossa esticada aqui, ficou com 62. E
nós tínhamos 100 de quadril, com o que eu estiquei, ficou o mesmo tamanho, vou até conferir de novo aqui, mas ficou lá o mesmo tamanho que o meu busto. Aqui encolheu demais. Ficou então com 74 também. E tinha que ficar com 85 se a gente fosse basear naquilo de elasticidade e encolher 15 centímetros para tudo. 15% para tudo. Ok? Então, espero que vocês estejam compreendendo, tá, gente? Isso é um pouco confuso mesmo. Mas eu vou passar limpo aqui atrás só para a gente poder organizar a ideia aqui, tá? Então eu tenho essas medições, 15% ficaria aqui, mas já percebeu que tudo encolheu mais. Ou seja, eu não vou poder reduzir só 15%. Eu acabei esticando bem mais do que só aqui na fita, tá? Então se eu tenho a mesma coisa, eu teria que fazer na altura. 25, aqui no caso, tudo aumentou na altura. Achei muito engraçado isso aqui, tá? Então eu tenho que realmente tirar na largura aqui uma porcentagemzinha aqui para dar 1 centímetro? Talvez sim, mas aí eu teria que realmente experimentar a minha modelagem, costurar e vestir o corpo, porque ela aumentou para poder, percebam, quando eu risquei certinho no lugar. Se ela aumentou, aconteceu aquilo que eu falei. Na hora que ela puxar, ela vai subir para o lugar. Na hora que eu soltei, ela acomodou e ela aumentou a medida ao invés de diminuir. Entenderam? Então agora aqui, ó, se eu tenho 74 de busto, antes eram 90. Eu fiquei com 74. Na cintura eram 74. Eu fiquei com 62. No quadril era 100. Eu fiquei com 74. Isso são 74 centímetros, 62 centímetros e 74 centímetros. Em termos de porcentagem, quanto é que isso aqui reduziu em porcentagem? Eu vou parar de gravar aqui, que eu vou fazer as contas na calculadora e vou voltar vendo quanto que isso aqui ficou para a gente poder explicar isso aqui mais certinho. Então, voltei aqui, gente, com os cálculos, tá? Vou deixar aqui dobrado para vocês. Então, eu voltei aqui com os cálculos, tá? Para poder explicar que eu fiz na calculadora. Fazendo o cálculo, como que eu fiz? Eu fui chutando aqui as medidas, tá? Eu sei que é 90. Para dar 74, o que eu fui fazendo? 90% menos 18%, 90 centímetros, 90 no caso, menos 18%. 90 menos 16%, 90 menos 15%. Eu fui fazendo ali os meus ajustes para chegar a essa medida. Então, cintura e quadril deram 16%. No quadril, deu 26%. Eu fiz 100 menos 20%, 100 menos 21%, 100 menos 22%. Deu 26%. Ou seja, no quadril eu teria que reduzir muito mais, se eu quisesse seguir essa minha base. Tá bom? Então, se eu gostei desse formato, como eu falei para vocês, ó, está uma curvatura aceitável, tanto para frente quanto para as costas. Lembrando que a gente vai tirar da frente, então vai fazer mais curva aqui, para a gente passar para as costas. Então, isto aqui é uma curvatura aceitável. Não está acentuada e não está reta de tudo. Tá? Entendido isso, gente? Eu espero que sim, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe aí embaixo nos comentários. Que é a outra coisa que eu queria explicar para vocês? Espero que você tenha entendido esse lance do cálculo. Tá. Antes de explicar isso aqui. Isso aqui é aceitável. Mas se eu quiser reduzir 16%, também eu poderia? Poderia. Eu fiz o desenho aqui para vocês verem. Ó. Esse é o formato que ficaria. Que também não deixa de ser aceitável. Um quadril bem mais largo que o busto. Mas não é usual a gente enxergar isso aqui, a não ser quando é plus size. Quando é roupa até, sei lá, 42, a gente costuma ver mais aquilo quase que mais reta.
Ah, tá, mas eu quero essa largura. Aí a gente costuma fazer o quê? A cintura esticar menos. Lembra que eu falei, gente? Quando eu tava fazendo do manequim? Gente, a cintura a gente costuma esticar menos. Pra poder realmente não ficar tão acentuada marcando a barriga. Acabou que eu fiz e ficou... Bateu as duas aqui. E o que eu estiquei demais foi o quadril. Qual que é o defeito que vai dar nisso aqui? Sabe aquelas roupas que as pessoas ficam usando, justa demais? E toda hora, conforme vai andando, tem que ficar puxando? Que está muito justa, mesmo a camiseta vai acontecer isso, uma baby look. Então, se estiver muito justo, como não tem nada segurando na região do quadril, a roupa vai subir para a sua zona de conforto. É onde dá aqueles papinhos ali bem na lombar. Tá bom? Então, talvez, se fosse a minha marca, considerando aqui que não ficou tão diferente, pelo menos num quarto aqui, eu faria isso aqui, ó, 16% tudo. Eu estou achando aceitável também. Não faria mais, mas faria dessa forma. Ou, no muito, aumentaria aqui um pouco a cintura para ficar um pouco mais confortável na pessoa. Aí isso já é uma opção pessoal, tá? A outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que chamar a atenção, que eu acabei me equivocando aqui. Não foi nem equivocando, foi que depois analisando o modelo aqui eu cheguei a essa conclusão. Eu falei com vocês que em termos de comprimento não esticou nada, que não encolheu nada, esticou, né? Mas perceba uma coisa aqui. Aqui eu falei em relação a isso, ó. A cintura subiu sim 1 centímetro. Aqui tá reto quase, se a gente for olhar para frente. Mas olha onde está a curvatura maior das costas. Não está na linha que a gente marcou. Ela subiu aqui, ó, 2 centímetros. Porque a curvatura maior está aqui. E nisso que eu subi aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa. Na hora que eu colocar 1 centímetro aqui, eu tenho que colocar esse 1 centímetro nessa região. Eu tenho que tirar 1 centímetro daqui e colocar aqui, nessa altura, porque aqui é a minha curvatura da cintura. Ou seja, no que eu estiquei, ela realmente subiu. A minha marcação não mudou, referente à minha medição. Mas em termos de forma, ela mudou sim. Ela subiu aqui a nossa medida. Tá bom? Então, ou seja, eu preciso ver se foi 2 centímetros, esses são 43 centímetros de comprimento de cintura. Falando aqui do ombro, se subir os 2 centímetros menos 43, eu teria que fazer na calculadora quantos por cento eu teria que tirar para eu poder fazer a curva. Porque se eu estiver fazendo minha modelagem do zero, antes de fazer a modelagem do zero, colocar na altura real, pensando que não encolheu, eu vou colocar a minha curvatura no lugar errado. Então eu preciso realmente fazer meu cálculo de quanto foi que subiu para poder compensar. Ok? Mas aí vai acontecer o quê? O que eram 18, considerando essa regra, o que era 18 de comprimento de quadril, acabou passando para 21. Então assim, gente, percebam, é muito complexo a gente querer pensar em fazer cálculo, fazer essas regras todas, embora é possível, com o tempo, com a lógica, você entendendo a lógica, é fácil de você entender isso. Talvez para você que esteja vendo agora a primeira vez, deve estar totalmente perdido. Tá? Mas aí vê 1, 2, 3 vezes, se for o caso. E se tiver dúvida, pergunta embaixo, que eu faço outros segmentado, fragmentado. Tá bom? Se for o caso, eu vou até dividir a modelagem aqui, blusa, no vídeo, e parte 2. Para falar só o cálculo, para não ocupar muito a cabeça de vocês. Tá bom? Mas é meio complicado, sim, para entender. Então, por isso que eu falo que é mais lógico, mais fácil a gente pegar uma roupa que já veste bem e copiar e fazer o ajuste que a gente precisa. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês em relação a essas duas coisas. Eu tinha comentado no vídeo inicial sobre fazer a manga, mas aí eu não vou fazê-la, só vou explicar aqui, porque o vídeo já está muito, muito longo. A gente percebeu que tem a diferença aqui. Eu preciso fazer a manga. Como é que eu vou fazer a minha manga? No que ela aqui não foram 14 centímetros, mas lembra que subiu aqui um pouco, né? Pelo manequim, a gente tem ali 14 centímetros de altura. Então aqui eu vou tirar a minha costura aqui, para a gente poder medir essa altura de cabo aqui, para saber se teve alguma alteração. Tá com 16. Tecnicamente, assim, não sei, aí nesse caso eu não vou saber realmente falar se tem a ver com a medição do quadro do manequim, tá, gente? Mas nesse caso aumentou. Eu faria a manga por aqui,
no primeiro momento eu subiria aqui uns 2 centímetros. Como é que eu vou saber se isso aqui vai ficar bom ou não, para falar a verdade? Eu tenho um vídeo que eu já coloquei, eu acho que está no canal do Instagram, na verdade. Olha no link aí na descrição da manga, gente, como é que faz. A gente precisa, para saber se a manga vai ficar boa ou não, a gente precisa medir aqui o nosso bíceps. Eu tenho aqui 32. É mais fino que uma coxa de frango. Tá? Então, meu bíceps, para ficar justinho, são 32. Ok? Para ser 32, significa que a minha manga aqui, ó, eu falei que não ia traçar não, mas só para poder facilitar já o raciocínio, já que eu estou dando a aula completa. Se alguém chegou aqui, até aqui, é porque está a fim de aprender, né? Então deixa eu só falar para vocês realmente que eu acho que compensa. Já é uma explicação realmente de manga também, ó. Eu preciso medir quanto que eu tenho de curvatura total, de cava total. E vou dividir, quando eu quero a manga muito justa, eu chego a dividir por 4, no caso de blusinha, por 4. 39 dividido por 36, 39, 8,5. Então, eu vou dividir aqui por 4 a minha cava total, que deu 8,5. E vou esquadrar. Eu falei que o meu bíceps tem 36 para ser justinho, né? 33, então vai dar 16,5. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que até... Não vai ficar justo, ó. Tá uma manga com a cabeça muito rasa. E a manga com certeza não vai ficar justinha em mim, não. Vai ficar larga. Aqui eu faria minha cava. Minha cava não, né? Entra ali a minha... Então, ó. Vamos imaginar que essa blusa vai me vestir, porque ela vai me vestir. Mas vamos perceber se ela tá justa ou não. Eu fiz a manga aqui a olho, gente. Eu dividi a cava total por 4. E coloquei na diagonal aqui a metade da minha cava total. Ah, na verdade, desculpa, gente. Não, coloquei errado. Aqui é metade da cava total. São... desculpa. 39. A metade vai dar 20. 19,5. Ah! Casou de dar certo, ó. Vai ser um pouquinho maior ainda, 19,5. Vê que dá. Então, ó, pro meu bíceps acertar aqui. Então, na altura de cabeça de manga eu coloquei 1/4. Na diagonal eu coloquei metade da minha cava total. Aí fiz a minha curvatura manual. E eu entro aqui, ó, algo que eu acho proporcional esteticamente. Lembrando que aqui eu faço um biquinho. Para na hora que eu unir aqui com a minha cava, ela tem que ter o quê? A continuidade de costura. Então aqui na cava também, na lateral, eu iria aumentar um pouquinho aqui, só um biquinho aqui, ó. Para poder dar continuidade aqui na minha manga para costurar. Tá? Quanto é que ficou aqui? Para achar harmônico, quanto é que ficou aqui? 15, 14,5, 28. Então, de braço, vamos ver se eu tenho 28 de braço aqui. 27, 26, na verdade. Então, vai ficar o quê? Vai ficar um pouquinho, se eu fizer muque, dá 26,5. Então, vai ficar um pouquinho largo. O que quer dizer isso? Que, nesse caso aqui, eu subiria aqui, ó, na minha cava, para poder diminuir essa minha medida, eu subiria aqui, ou eu subiria aqui 1 centímetro, porque aí eu ia reduzir a minha cava, ou, ao invés de dividir por 4, eu dividiria por 5, porque aí ficaria um pouco mais alto. No que fica mais alto, aqui o meu bíceps diminui, automaticamente a minha boca de manga também diminui. Então, de duas, uma. Ou eu divido aqui por 5, ou eu subo a minha cava. Ah, Alan, qual que é o melhor e qual que é o pior? Só fazendo o teste. Porque às vezes se eu subir aqui a minha cava, pode ser que vá me comer o braço. Me comer a cava. Entendeu? E a manga, estando aqui larga, eu fizer ela mais cabeçuda, ela não vai me comer o braço.
Aí isso aí é uma questão de costurar e ver o que vocês preferem. Ok? Então, gente, sinto muito, mas esse vídeo realmente ficou muito longo, muito mais do que eu esperava. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou dar uma última informação, que eu não consigo ficar calado. Eu falei aqui do distanciamento do busto. Quando vocês forem traçar, então, agora uma base, quando vocês fizerem, vocês sabem lá que tem um cálculo de redução, vocês não vão colocar mais 9 centímetros. Tem que pensar também no cálculo de redução. Porque a pence de vocês vão ligar aqui no mamilo. Então, se a gente está reduzindo na largura, a gente também precisa reduzir a extensão a medida do mamilo a mamilo. Só para quem ficou confuso aí que eu ia começar a explicar e não expliquei. Então, se for traçar a base, gente, pensando em traçado em 0, como é que vocês fariam? A altura da cintura, a altura do quadril. Lembrando que a cintura subiu 2 centímetros, então isso em termos de porcentagem, quanto que foi? Sendo que o quadril não. O quadril eu vou manter igual. Só a cintura é que eu vou reduzir ali o referente a os 2 centímetros. Esquadro tudo, né? Na linha do quadril, menos 26% para quem quer realmente justo. Eu tenho a medida lá minha modelo tem 87 de quadril. Então, se eu quero bem justo, 26%, igual ali no manequim. Mas eu acho que pode fazer tudo por 16 centímetros nesse caso aqui. 16% nesse caso aqui. Porque eu vi que a diferença de quadril não ficou tão grande assim. Se você quer realmente atingir o público, vestir, fazer com que ele vista de boa. Aquele pouquinho que a gente acrescenta mais por causa da curvatura vai atrapalhar o encaixe na hora de encaixar o tecido ali, tá? A modelagem no tecido. Na linha da cintura, circunferência total da cintura. Minha manequim minha modelo tem 78. 78 menos 16%. Nesse caso aqui. Então aqui 78 menos 16% dividido por 4. 87 menos 16% ou 26% dividido por 4. Na linha de busto, menos 16%, medida do busto, menos 16%, dividido por 4. Aí é só fazer o traçado aqui. O ombro aqui, pegar o ombro a ombro, encolher 1 centímetro, vai fazer a porcentagem e é assim que vocês fazem. Ok? Então, era isso agora, realmente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam para mim no comentário o que é que vocês acharam e se vocês entenderam. Até o próximo vídeo.